E como é que é, Mãe do Isaac. a mãe do Isaac? A gente falou um pouquinho com o Isaac a respeito dessa questão de que você tem sempre apoiado ele, tem sempre estado junto com ele. Só, vamos colocar o microfone um pouquinho mais pra cá. Tá sempre junto com ele aí. Como que é? Qual que é a sua técnica? O que você utiliza? Como que é isso? Tá cortando? Na verdade, não é técnica, né? São estratégias alinhadas à palavra de Deus, que é a nossa base de tudo. E nós entendemos como família, como pais, né? Eu, o Clísio, nós ouvimos um termo, e esse termo cabe bem nesse contexto que nós tentamos, né, fazer com os meninos. Nós ouvimos um termo uma vez que a gente cria gado, mas filhos nós treinamos, né? E é assim que nós tentamos, de forma intencional, fazer com nossos filhos, treiná-los para o mundo, para a missão que cada um deles tem, respeitando a personalidade, né, diferente de cada um, mas aplicando princípios principalmente da palavra, valores que vão alinhá-los, né, a essa missão que cada um tem. Nós já conseguimos assim compreender aquilo que Deus tem de forma singular para cada um deles. Então nós tentamos treiná-los em todos os sentidos, espiritual, emocional. Eu percebo assim que muitos dos conflitos que nós temos como adultos parte do princípio de nós não fomos treinados, alfabetizados emocionalmente, né? E não porque nossos pais foram ruins, não, porque a referência que eles tinham, né, emocional, eles passaram pra gente, passaram valores, princípios fortes que nos trouxeram até aqui, mas de forma emocional eu percebo na minha vida, nos meus atendimentos, que falta isso, né? Essa preocupação de treinar emocionalmente. Às vezes, como pais, nós nos preocupamos muito com o cognitivo das crianças, de oferecer uma escola boa, e isso é importante, mas o emocional é muito importante. Numa empresa, eu gosto de usar esse exemplo de uma pessoa, né, que eu conheci. Numa empresa, a maioria das pessoas, elas são admitidas pelo currículo, pelas questões cognitivas, e muitas delas são mandadas embora, né? São demitidas por questões emocionais, por falhas de comportamento, por não conseguir lidar com as outras pessoas, competências sociais, né? Então, nós treinamos nossos filhos nesse sentido, espiritual, alinhando ao emocional, alfabetizando emocionalmente, ou seja, aprendendo a lidar com as emoções, aprender a dar nome para as emoções, não livrá-los de sentir, não dizer que eles precisam reprimir. Um exemplo disso, eu estava conversando com o Isaac sobre isso. Quando é um bebê, né? Quando um bebê, nós estamos nessa fase com a Zoe Liz, a gente fica, né, todo ansioso para quando ela vai falar, incentivando, motivando, dando estímulos para falar. Mas quando entra em fases de criança, de adolescente, nós, de forma inconsciente, erramos como pais. Cala a boca, menino, né? Quando vem mostrar alguma emoção ou dar uma birra, a gente fala, cala a boca. Adolescente também, cala a boca, fica quieto. E quando nos tornamos adultos, depois de uma certa fase, nós começamos a cobrar para falar, para se comunicar. Esse menino só fica no canto, não fala. Ou seja, né, um desalinhamento aí em relação a esse treinamento emocional, essa alfabetização emocional. Então, com o Isaac, principalmente com o Isaac, né, por conta da limitação, nós potencializamos mais ainda, né, nesse sentido, porque nós sabemos, né, que o mundo lá fora tem preconceitos. Então nós potencializamos isso com o Isaac todos os dias, colocamos ele para ler a palavra, ler livros sobre as emoções,
e não deixamos ele reprimir as emoções. Essa semana eu estava falando para ele, meu filho, o que foi? Você está triste? Está com vontade de chorar? Pode chorar. Você sabe que esse negócio que a gente ouve aí, que homem não chora, isso aí é crença. Pode chorar, pode falar, você tem total liberdade, não reprima. Né? Então é nesse sentido que eu e o pai, nós como famílias, tentamos treiná-los, e porque nós percebemos, né, que alguns conflitos que nós tivemos foi por falta disso, e nós queremos encaminhar eles para a missão que nós sabemos, temos a convicção que Deus tem para cada um deles. Maravilha. Essa preocupação, você como educador, como mãe, né, e o pai também, eu estava observando com relação à criação dos filhos no tempo que nós vivemos, no tempo de hoje, essa troca. O pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, o filho requer atenção, mas isso não é correspondido. O que o pai e a mãe faz? Dá um celular, dá um tablet, isso, presenteia. Na verdade, está comprando, né, aquele tempo que ele teria que ter com o filho. E dentro desse contexto, ontem, por incrível que pareça, eu vi o Pablo Marçal falando justamente sobre isso. Falou assim, você quer dar uma alegria verdadeira para o seu filho? Não dá tablet, não dá isso, não dá... Dê a sua atenção, pega aí 4, 5 minutos, vai lá, brinca com seu filho, rola no chão com ele, brinca de casinha com a sua filha, brinca de carrinho com seu filho, ele vai se sentir o quê? Amado. Não adianta você encher o seu filho de presente, que o presente maior que você tem que dar é a sua atenção para o seu filho. Ele requer isso de você, né? E o cara é milionário, mas ele percebeu que ele precisa dar tempo, entendeu? Retirar parte do tempo que ele não tem, ele precisa fazer tempo para educar o filho, né? Emocionalmente. E é isso aí. Temos aqui ouvintes participando. A Terezinha, parabéns, lindo, lindo. Depois ela colocou, lindo mesmo. Esse louvor parece com um dos meus pastores, pastor Luiz César. Eu não sei que hora que foi, se foi o do Isaac ou se foi o do outro rapaz. A Renil está dizendo, lindo louvor, louvado seja o nosso Senhor. E ela está dizendo que a Cláudia é madrinha de casamento dela. Eu amo você, pastora Cláudia. É a Renilda Carvalho. Beijo, Renilda, nossa ouvinte saudades. aí, assíduo. Maravilha, maravilha. Ô, pastora Cláudia, a senhora é terapeuta e coach? Então... Pode aproximar mais um pouquinho do microfone. Sim, nós desenvolvemos aí um trabalho, né, nessa área, e para falar disso, para falar do que eu faço hoje, sim, eu tenho que falar um pouco do Isaac, porque o Isaac, ele foi o despertar na minha vida, na vida do pai, em família, para tudo que está acontecendo conosco hoje em relação ao ministério, em relação à profissão. Antes do Isaac, antes de Deus nos presentear com a vida do Isaac, nós vivíamos assim o cristianismo como um estilo de vida, né? Nós como família, eu e o pai, porque eu nasci na igreja, então eu era acostumado com aquele ambiente, não conhecia outros ambientes, né? Então era um estilo de vida. E o Isaac veio para despertar-nos e reposicionar para o que o pastor estava falando, para experimentar Deus Pai, a graça, para experimentar e desfrutar da nossa verdadeira identidade de filhos, né? Porque nós tínhamos uma visão de Deus, de Cristo, do Evangelho, meio que equivocada. E o Isaac nos levou para esse lugar, nos reposicionou para esse lugar de filhos. E esse lugar, quando nós fomos despertados para esse lugar, eu falo que foi através de um tripé, que é o que eu falo, eu trabalho hoje como terapeuta a partir desse tripé de transformação, que é Deus, mas Deus Pai, a essência de Deus, e Jesus nos aponta para esse lugar de filhos. Deus, o conhecimento e pessoas, conexões com pessoas. Esse tripé foi o que nos despertou para essa transformação, e esse despertar veio a partir do Isaac, quando nós descobrimos o diagnóstico, na verdade a partir da maternidade. O nosso primeiro filho, nós já temos testemunhos assim de Deus nos impulsionando
para o nosso propósito de vida, em ministério, em profissão. E aí veio o Isaac, mas nós vislumbramos assim, realmente, Deus está nos despertando para viver algo novo para a nossa vida, né? E então veio esse despertar e nós começamos a experimentar através da busca intencional. Tem uma amiga minha, a Daiane, ela tinha até um programa aqui também, ela fala que essa palavra parece muito comigo, intencional. Daiane Covert. Isso. Covert. Exatamente, a Daiane Convert. Essa palavra é intencional, porque hoje é assim que eu luto para viver todos os dias, de forma intencional, com Deus, com conhecimento e com pessoas, me conectando a pessoas. Antes eu fugia de pessoas, fugia de estar em ambientes onde tinha muitas pessoas por conta de complexo de inferioridade, me sentia rejeitada, né? Mas quando eu entendi a minha verdadeira identidade de filha e comecei a desfrutar desse lugar, porque ali em João fala que nesse lugar de filhos tem um poder quando nós entendemos que somos filhos. E muitos de nós cristãos não desfrutam desse poder que há nessa identidade de filhos, porque nós ainda temos uma mentalidade de escravos. Assim como o povo de Israel, eles tinham sido resgatados do Egito, estavam experimentando coisas extraordinárias em Deus, mas a mentalidade de escravos fez com que eles morressem num lugar que era só um lugar de passagem. Transitório. Exatamente. E muitos de nós cristãos, e eu falo que eu vivia assim, né? Desde criança no Evangelho, mas aquela verdadeira conversão, de conhecer o Deus que eu ouvia falar, né? Veio a partir desse despertar, de nos tirar da zona de conforto. Na verdade, o Thiago Brunel usa um termo que eu gosto muito, de zona de expulsão. Nós fomos expulsos da zona de conforto direto para esse lugar de filhos, e começamos a desfrutar desse lugar. E nesse lugar nós começamos a despertar também para o conhecimento. O pai dele, né, o Clísio, começou a estudar. Na época ele começou a fazer faculdade de teologia. E sem despretensão nenhuma de se tornar pastor. Tanto que quando Deus usava pessoas para falar, né, para ele, você vai ser pastor um dia. Ele, não, isso não tem nada a ver com a nossa vida. E eu também. Ou seja, Deus nos expulsou daquele lugar que o evangelho era um estilo de vida, era algo costumeiro, para o chamado, e foi nos alinhando ao chamado e à profissão. E isso foi a partir da intencionalidade de buscar conhecimento. O pai começou a buscar conhecimento. Eu, depois do Isaac, com toda a dificuldade, né, que apresentava o contexto, eu fui estudar, fui fazer faculdade na época de enfermagem, e o Clísio cuidava dele, levava ele para a igreja. E eu me emociono porque o pai dele tá ali, sempre foi uma pessoa assim que me apoiou em tudo. Eu lembro, eu ia para a faculdade com muita dificuldade e ele levava o Isaac para a igreja, a gente não tinha nenhum veículo. Depois conseguimos uma moto e o Isaac conseguiu a cadeira e ele fazia o transporte do Isaac, levava eu, o Isaac, o Eduardo, depois levava a cadeira na moto. Então, assim, essa trajetória, mesmo depois que eu fiz o curso, né, de terapeuta, ele sempre me deu apoio em todos os sentidos. Então, eu sou grata a Deus pela vida da minha família, do Isaac, do Eduardo, principalmente do meu esposo, né? E a partir dessa intencionalidade do conhecimento, né, por uma sede de ser transformada, porque quando nós nos colocamos e começamos a desfrutar esse lugar de filha amada, que a graça nos propõe, nós começamos a ter uma sede por conhecimento, porque nós percebemos cada dia mais os nossos erros, as nossas falhas, o quão essa carne é miserável, né? E eu falo que a verdadeira espiritualidade é essa. A busca por intimidade fez você enxergar outros horizontes e tentando entender a identidade de quem é Jesus para nós, é isso, né? Exatamente, com certeza. E nessa busca eu me deparava com as minhas falhas
falhas de caráter, padrões de comportamentos que eu sabia que ia me atrapalhar naquilo que Deus estava apontando, e foi nessa busca que eu conheci, né? Comecei a ler sobre as minhas emoções para me entender primeiro. Não foi para ajudar pessoas no sentido de profissão, de ministério, mas para me entender os busca de sua identidade. Exatamente, né? Nessa busca. E posteriormente surgiu a oportunidade. Posteriormente nós já estávamos no ministério. Aí entra o outro tripé, que eu falo que é pessoas, conexões com pessoas. Quando Deus quer nos presentear, Ele nos dá pessoas de presente, porque essas pessoas vão nos alinhando, vão nos mostrando, vão nos confrontando. E eu tive uma pessoa na minha vida assim que me confrontou. E aí nós já estávamos no ministério. E no ministério, em algum momento, Isaac já tinha, acho que 10, 11, 12 anos, eu me perdi um pouco na questão do fazer. De fazer para Deus, e comecei a perder um pouco do estar com Deus, né? E aí começou alguns conflitos emocionais. E aí eu conheci uma pessoa que me confrontou, né? Que eu precisava de voltar para aquela essência, a essência da minha identidade, a essência da graça. E o que o meu... Desfrutar de Deus. Exatamente, desfrutar. Não era só fazer. E com essa pessoa eu tive um despertar muito grande, né? E eu sou grata a Deus por ela, e Delma Coutinho Machado. E ela me trouxe esse despertar. Conheço Delma. Você conhece? As gêmeas, né? A Delma e a Leila, né? São gêmeas. A irmã dela eu não conheço. Leila Trindade, mora nos Estados Unidos, esposa do Wilson Paulo Trindade. Tem o Leonardo e o Pedrinho, 2 garotos. Ele vai falar o CPF dela. Continua. E a partir eu comecei um processo com a Idelma, né? Veio esse despertar. E eu comecei a ser transformada, a voltar à minha essência, né? E eu comecei a olhar aquilo, e ela me passava livros, e eu achava muito interessante. Eu falava, gente, eu quero isso, não só para mim, mas também para ajudar outras pessoas. Porque essa transformação que eu estou vivendo, eu quero também compartilhar, transbordar para outras pessoas. E aí depois, ele, como sempre, me apoiou. Eu falei, moça, você me apoia a fazer um curso assim, assim, assim? Ele falou, não, apoio, vamos economizar, vamos investir e vamos fazer. E aí foi aí que eu comecei a fazer cursos nessa área, né, do desenvolvimento pessoal, curso de psicanálise, né. Seu esposo, na verdade, é um gentleman, na verdade, né? Cavalheiro, né? Gentleman. Me apoia, me encoraja, me confronta. Ele Ó, o Isaac olha assim, mamãe tá confirmando. Isso aí, Isaac, tá certo. Então foi a partir desse tripé que me levou hoje a desfrutar desse lugar de filha amada do Pai. Então hoje, quando alguém me pergunta o que você eu falo, o meu maior título, o meu principal título, onde eu me sinto mais realizada, é nesse lugar de filha. Esse lugar de filha do Pai. E depois vem as outras coisas, o que eu faço como terapeuta. Grandes mulheres de Deus está na Bíblia. Você percebe que Deus usou você, literalmente, tem te usado, você, seu esposo, através do Isaac, nesse tempo. Ele pegou você, rebentou você como um vaso, moeu você e seu esposo, para que outras pessoas possam ver, caramba, aquela família poderiam ter N, né, situações para reclamar, mas o testemunho de vida de vocês serve pra gente, tapa na cara, entendeu? Um jab de direita, jab de esquerda, né, Isaac? Pá, pá, ele curte, né? Ele curte. Né? Isso para nós hoje aqui no Conexão, para quem está ouvindo, para quem está nos vendo, né, pelas redes sociais, vocês trouxeram para nós hoje aqui e para as outras pessoas que no futuro vão ver essa live, um grande presente de Deus, nos ensinando realmente o que é ser transformado pela identidade de quem Jesus é na vida de uma pessoa. Exatamente. Literalmente. E nesse lugar, você falando, eu lembrei de algo. Nesse lugar de desfrutar de filha, e é o lugar que Deus quer nos levar para experimentar, é o quê?
é quando nós estamos nesse lugar, nós só queremos Ele. O que mais importa é Ele. Aconchego. É a presença dEle. O aconchego. Independente das circunstâncias. E nesse lugar que nós experimentamos, que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Porque nesse lugar, mesmo você passando por circunstâncias difíceis, tribulação, dificuldade, desafio, como nós temos em família. Porque não é fácil, existem desafios diários, né? A maior referência de paz é você passar por tribulação e ter paz. Exatamente. Né? Mas nós só desfrutamos dessa paz nesse lugar de filha, nesse lugar de filho amado, nesse lugar da graça. Só nesse lugar que nós desfrutamos de buscar Ele por Ele. Não pelos presentes que ele pode nos dar. Buscar Jesus só pela presença, não pelas mãos dele. Mas Ele, como é maravilhoso, gracioso, quando nós entendemos isso e desfrutamos disso, os presentes são consequências. Me fez lembrar a letra de uma música. Porque, como é que é? Não, por Ele, para Ele, são todas as coisas, é isso? São todas as coisas. Tem uma canção que fala justamente isso que você acabou de falar aí. Exatamente. E outra canção que o Isaac gosta de cantar também é Deus é Deus, que é, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E hoje isso é uma verdade para nós como família, né? Aquilo que vem de Deus para nós, nós desfrutamos, né? Nós agradecemos, nós recebemos, mas são presentes que não dependem, né, de nós buscarmos Ele. Nós não estamos buscando Ele pelo que Ele faz por nós ou que Ele vai fazer. E isso nós tentamos treinar os nossos filhos, principalmente o Isaac, né, para isso. Meu filho, Deus é Deus, independente do que Ele faz. Se Ele fizer, amém, glória a Deus, e vamos agradecer. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo filhos. Então, agradeça. É algo que também faz parte do nosso estilo de vida de forma intencional, é a gratidão. O Isaac, que fica comigo de manhã, o pai, mas o outro irmão mais velho sai para trabalhar, e nós colocamos uma música, nós temos nosso momento com Deus, nosso devocional, e tem um momento ali só para agradecer, né, Isaac? Só para agradecer por aquilo que a gente tem, pelos detalhes ali da nossa vida. Agradecer e profetizar. Profetizar pelo pai que está saindo para trabalhar. Profetizar pelo irmão. Profetizar no nosso futuro. Então, assim, esse estilo de vida de gratidão, de agradecer a Deus pelo ordinário, pelos detalhes que Ele faz na nossa vida, tem atraído as bênçãos de Deus para a nossa vida de forma extraordinária. Olha, Zoe é um testemunho de algo que nós não esperávamos, né? E veio como dádiva de Deus para a nossa vida. Presente. Presente. Ela tem que, acho que o apelido dela a gente pode colocar, né? Presente de Deus, né? Presente, o nome dela tem esse significado. Sério? O nome dela, Zoe significa... Eu acho que o programa vai terminar lá para as 14 horas, né? Bem, Isaac, toca aí. Zoe significa vida de Deus em abundância. É isso que ela traz, que ela trouxe para o nosso contexto, que ela significa para a nossa vida. Inclusive, eles colocaram, cada filho deles, eles pensaram no significado do nome para poder colocar, não é? Exatamente, tem Isaac significado. Isaac é o filho da promessa e também significa riso, né? E o Isaac trouxe isso para a gente. Ele é bem sorridente, né? Reflete a identidade dele. Ele é sorridente, ele é animado, ele tem uma autoestima. Tem dia que ele levanta assim, mãe, hoje eu tô animado. Mãe, ele olha no espelho, nossa mãe, mas eu sou muito gato. Eu já fiz, né, alguns stories com ele. Mãe, aí quando o pai dele corta o cabelo e faz o risquinho, ele fala, mãe do céu, o pai aqui tá lindo, hein? O pai tá on. Ele tem muito essa animação, esse riso, nos faz rir o tempo inteiro. Ele nos traz essa animação, é contagiante, né? O Eduardo, administrador de riquezas. Olha. E a Zoe vida de Deus em abundância. Que maravilha. E Chicão? Chicão! Isaac, fala aí, filho. Fala, fica à vontade. Fala. Isaac, filhão, o que você acha que esse rapaz que decorou o telefone lá da Datalex...
fala aí, filho. Aqui, o programa aqui é tranquilo. Escapar alguma coisinha aqui, a gente não corta não, deixa rolar. Esse significado pra mim, não sei. Ele, tá vendo? Ele é educado, ele não vai dispor. Não é que você não tem respeito. Não, eu sou um túmbalo. Aí, o que significa aí? Ih, cara, tá na Bíblia quase, hein? Cidade de Ai, a cidade de Ai. Ah, faltou o R. Porque na verdade não tinha o R na época, entendeu? Faltou a cidade de Ai. Ah, entendi. Ô Isaac, eu queria saber de você, cara, o seguinte. Porque assim, a sua mãe falou agora há pouco sobre o povo de Israel quando saiu do Egito, né? Tem até aquela velha expressão, né? Eles saíram do Egito e o Egito não saiu deles. E eles eram. Eu fico vendo assim aquele povo, que por mais que estavam andando no deserto, passando por suas privações, mas eram muito abençoados. Né? O tempo inteiro, cara, era milagre, vivendo milagre, mas murmurando. Sim, você, pelo que eu vejo, você é uma pessoa muito grata a Deus e muito feliz. demais. Como não ser um murmurador, mesmo em meio às dificuldades? Não, acreditar em Deus, sabe? Tipo, Deus fez um milagre. Sim, agradece. Não fez? Amém. Deus, no tempo certo, vai fazer um milagre na sua vida. Amém. É bem direto, né? É, Pronto. bem direto. Isso é acreditar em Deus. Ou seja, esses murmuradores é tudo sem vergonha. Porque às vezes a pessoa tem tudo. Você entendeu? E ela murmura. Deus já falou muito comigo a respeito desse assunto, sabe? Às vezes a gente não percebe, a Cláudia estava falando isso, né? Sobre as coisas pequenas que Deus faz, né? E Deus tem nos abençoado. Nós temos que ser gratos por isso tudo, né? Exatamente, no ordinário, né? Nas pequenas coisas que ele faz. Porque muitas vezes nós buscamos por milagres, coisas grandes. Mas se a gente parar para perceber, aguçar nossa percepção, nós vivemos milagre o tempo inteiro. Pequenos milagres. Exatamente. Né? Pelo quem passou no período de pandemia, que foi meu caso. Rapaz do céu. Tava vindo o carro aí lembrando do período que eu passei, que lutava para respirar e tinha medo de tirar o respirador. Me asfixiar. Eu tinha medo. Me peguei 2 vezes que eu tava pronando. Você, pronar é ficar de barriga para baixo, né? Para ajudar na parte da respiração, por causa do aliviar o pulmão. E por 2 vezes eu quase, eu mesmo que meio que me asfixiei com o meu próprio, entendeu? Minha própria respiração. É estranho, mas aconteceu isso comigo. Eu estava deitado lá na minha casa, até gritei minha esposa, levei um susto, acordei, estava dormindo, acordei, estava pronando, mas eu com medo porque eu não estava com oxigênio, com catéter, né, no nariz. Olha só. Sim, mas nós temos muita dificuldade de perceber, dessa percepção. E às vezes é necessário passarmos por, que eu falo que é as bases do despertar, a dor, o constrangimento ou o medo para nós despertarmos, para nós percebermos aquilo que está à nossa volta. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, principalmente para criança. A gente sabe que tem um dedo, um cotovelo, mas parece que você não sente. Mas quando você bate o seu dedinho na porta ou cotovelo, que dói, aí você percebe que ele está ali, né? E muitos dos processos que nós vivemos é Deus nos dando assim um choque de realidade, nos tirando da zona de expulsão. Olha o que você já tem disponível, olha o que eu já te dei para sua missão, para o seu propósito aí na Terra. Gratuitamente, Exatamente. né? Gratidão. Perceba e agradeça pelo que você já tem, né? E aí tem um segredo, e a Bíblia fala para a gente ser grato àquilo que a gente já tem, e no muito Deus te colocará, Deus nos colocará, né? E muito fala em todas as áreas da nossa vida, mas primeiro nós precisamos de perceber, de nos perceber, de perceber as nossas emoções, como estão as nossas emoções, os conflitos que nós estamos passando, seja no casamento, seja financeiro. Às vezes a dor, esses conflitos, é para nós percebermos, olhar para dentro. O que tá errado aqui? O que eu preciso mudar? O que eu preciso de reconhecer? Será que eu estou usando uma armadura? Será que não tem máscaras? Será que não tem orgulho por trás desse comportamento? Né? E dar nome àquilo que a gente está sentindo, dar nome às nossas emoções, aquilo que eu falei no início. Nós não fomos alfabetizados
para lidar com as nossas emoções, nem de forma individual e nem de forma social. Competências emocionais social, empatia, generosidade, né? Muitas competências. E aí a dificuldade de lidar com o outro, e aí vem os conflitos. Então nós precisamos de olhar para dentro e falar como Davi: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração. Parafraseando o que ele diz, né? Vê se há em mim aqui algum caminho mau e me mostra. Me mostra diante dos meus olhos o que está aqui dentro e que está me impedindo de acessar tudo aquilo que tem disponível para mim. Essa era a oração muito frequente de Davi. E nós também temos que ser assim. E às vezes, quando nós vamos olhar de forma intencional, nós somos murmuradores assim ao extremo. Uma vez eu fiz o jejum do silêncio. O jejum de não reclamar. Aí eu percebi o quanto eu reclamava. O quanto eu reclamava. Aí eu elaborei uma técnica, né? Se policiar. Se policiar, e todas as vezes que eu murmurasse, eu precisava de agradecer no mínimo 5 vezes pelaquela mesma situação. Aí eu percebi o quanto que eu murmurava, ou seja, veio a percepção. E nós precisamos dessa percepção, olhar para dentro, né, para nossa verdadeira identidade, o que eu chamo de autoconhecimento e conhecimento do alto, que tem que andar junto, né, que é a palavra de Deus. Amém. A gente vai para o intervalo, mas você que está nos ouvindo, você que está nos vendo aí pelas redes sociais, as próximas perguntas eu gostaria até de já deixar aqui esse gostinho. Tem se falado ultimamente nas redes sociais, a gente tem acompanhado nas escolas. Eu percebo que o que aconteceu faz parte da educação de casa com os filhos. A gente percebeu, e eu vi algumas entrevistas, algumas pessoas realmente reconhecendo que grande partiu-se da omissão dos pais, mas isso é um assunto, calma, tem que tá vendo? Né, Isaac? Tá excelente. Daqui a pouco a gente vai desfrutar sobre isso, trazer a Bíblia para essa responsabilidade dos pais também, né? Independente de ser cristão ou não, mas se conhece a Bíblia, né? Já ouviu falar na Bíblia, é o momento de mudança. Vamos faturar? Nós vamos ouvir o Isaac cantar mais uma música. Mais uma. Não, ele não sai daqui sem... Aqui todo mundo passa um micozinho, para ficar tranquilo, entendeu? Né, Chicão? Tá tranquilo aqui, mico aqui é tranquilo, entendeu? E a pessoa fica alegre. Cantando, Isaac também. E a gente fica alegre, porque a gente aqui é um programa, filho. Você tá no programa, tá certo? Fica tranquilo. Então tá, só quero dizer que tem 2 comentários aqui. Bom, o Marco Gil falou que tá uma bênção. Aí a Terezinha disse assim: eu sei, Isaac, Chicão significa passador de vergonha na Cátia. Gente, que resumo lindo, né? Resumo lindo. O Japinha. O ciumento. Mas isso é bom, viu? Vou defender ele aqui. Isso de não me preocupar com passar vergonha, eu tenho falado pro Isaac. Isso é bom. É bom, pronto aí, ó, tá vendo? É um garoto que avança, né? Sim, porque muita gente é paralisado pela necessidade de aprovação. E aí, né? É paralisado e... Tá vendo, rapaz? Precisou de uma terapeuta, coach, pra vocês, o que eu sempre falo? Meu filho, vergonha não serve pra nada. Ela tem, todas as emoções têm um porquê, mas no contexto que eu falo pra ele, né, que eu tô treinando ele pra comunicação, isso aqui foi um funcionamento pra ele, né, porque ele se destravou pra cantar, mas ele ainda, né, pra falar, ele ainda tem um pouquinho dessa vergonha, que eu falo: meu filho, pega essa vergonha e joga no lixo, porque o que Deus tem pra você, você precisa de se expressar. O que você tem muita coisa aí dentro pra expressar. Então eu agradeço por esse convite, que foi um impulsionar para ele, né? Maravilha. Aí, pega o exemplo do Chicão. Isaac. Passador de vergonha. Isaac, quebra tudo, filho. Eu vi que... Quebra não, você tem que quebrar. Tu fala: mãe, quero ir lá na rádio, aqueles meninos lá não valem um pique ruído, quero ir lá, porque eu preciso sorrir um pouco. Entendeu? Você pode vir pra cá. Aqui é mico, velho. Aqui é mico, entendeu? Se você passar vergonha, aqui é o lugar. Aqui é o lugar, entendeu? Porque você tem que se sentir, assim, tranquilo aqui no programa, entendeu? Só que você não tá isento. Porque o Japinha... Aí 5, já começaram aí? Não, elas estão calmas ainda. Não sei o que aconteceu. Nossas mulheres tá muito... Não, tem algo. Quando tem muito... É igual meus cachorrinhos lá em casa. Quando tá muito quieto, vai verificar que alguma coisinha... Isaac, tem alguma coisa errada, velho.
Ó, mas o Japinha foi no Google e pesquisou o significado de aí. Diz que é o nome de uma palmeira. Mandou 2 áudios, vamos ouvir os áudios do Japinha, senão ele chora. Ele chora e depois vamos pro intervalo. A gente volta falando sobre aquele assunto, tá? Temos que faturar. Então, vamos lá. Bom dia, seus orelhudos. O meu problema de não estar agora, hoje, aí nos estúdios, não tem nada a ver com dor de barriga não, viu, Chicão? Esse título é do Simon Júnior. Outras questões, mas já que infelizmente o pastor Marco não vai me conseguir colocar para os ouvintes estar ouvindo minha voz, só deixar aqui aquele abraço. Oh, mas tá triste. Ele tá depressivo. Pastor Marquinho, fala aí. Não, fala aqui. Mais um áudio não, aqui, é sério, fala aqui. Não aguento. Peraí, tem mais um áudio. Eu mandei nos grupos da rádio, tá bom, seus orelhos? Muito feliz de estar excluído online. Ele tá bem decepcionado. Tá muito mal, cara. Mas não depende de mim. A imagem eu consigo colocar. E o áudio pra live. Pra live você pode entrar que vai ter imagem e áudio. Mas pra pessoal da rádio não tem como. Aí eu vou ter que desconectar aqui. Tem que entrar debaixo dessa mesa pra puxar cabo. Não vai ter como agora. O Japinha quer milagre. O Japinha. Tá de brincadeira. Mas eu consigo colocar a imagem e o áudio pra pessoal da live. Pode entrar aí que eu coloco. Mas o pessoal da rádio vai ficar um vácuo. Vai ficar tudo mudo. É isso que você quer, Japinha? De brincadeira. Quer complicar a nossa vida, rapaz? Ele tá assistindo a live. Bom, vamos pro nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Fica ligado com a gente que o programa hoje está especial. Vamos juntos. A Visótica sabe o que é essencial para cuidar da sua visão. Rígidos protocolos de segurança. Tá aí, gente. Estamos aqui com a Cláudia e com o Isaac. Você que está acompanhando a gente pela live tá vendo que está sendo muito bom. E o pai do Isaac? Tá o pai do Isaac aqui com a Zoe. É Zoe? Zoe o que? Zoe Liz. Zoe Liz. Zoe Liz é a cantora. Liz. É vida? Vida de Deus em abundância. Achei bonito demais. Zoe significa vida. E Liz, Deus é abundância. Zoe significa vida e Liz, Deus é abundância. Os dois juntos ficou vida de Deus em abundância. E o Isaac? Filho da promessa e também significa riso. E Eduardo, que é o filho mais velho que não está? Eduardo, administrador de riquezas. Aí, rapaz. Eu vou mudar o nome do meu cachorrinho. Tá aí, né? Os nomes todos bem pensados, né? A gente é que não pensou. Os nossos pais é que não pensaram tanto. Sabe o que significa Francisco? Aquele que nasceu na França. Nem na França eu nasci. Se tivesse nascido lá, ainda ficaria feliz. Tá alguma coisa, né? Então, a ira o quê? É o nome de uma palmeira. É o nome de uma palmeira. É melhor ser aquele que nasceu na França do que ser uma palmeira, né? Não, mas a palmeira dá sombra. Tá. É o último. É, Isaac. Estamos de volta, meus filhos. Tá vendo? Você não fica muito tempo sem ouvir minha voz, não. Fica tranquilo. Nós já estamos de volta. Olha só. E agora, o Isaac vai cantar mais uma música aqui pra nós. Vamos ouvir agora. É Todas as Coisas do Fernandinho, não é isso, Isaac? Isso mesmo. A música é boa, hein, rapaz? Toda música do Fernandinho é boa, na verdade, né? É que nem eu. Toda música minha é boa, né? Nossa, as suas músicas assim. Não, gente. Iago Reis tá ouvindo a rádio. Nossa, Ele fica ligando aqui no do computador. Para de ser chato, bicho. Tá louco? Olha só. Engasguei. Eu fiz igual a presidente do BRICS. Engasguei comigo mesmo. Gente. O desespero do Iago. O que foi? Não, chuta, pensa, raciocina. Qual que é o desespero do Iago ligando aí no telefone da rádio, mandando mensagem pra mim? Oi, tava querendo falar comigo? Tô ouvindo a rádio desde o início. O meu nome, um nome parecido com o meu aí, ou é de outro? O Iago. Da Leitor! Ele achou que ele ganhou a Leitor! Ele achou que tinha ganhado a Leitor. Não, Não, trabalha no Bradesco, velho. Não, filho, é o Iago que trabalha no Bradesco. Você... entendeu? Então,
Não, Iago, Quase que você levou um porquinho pra casa, Iago. É. Só falta você trabalhar no vai ajudar a mamãe lá na pia. Lá tá precisando. Vai lá. Vai lá na casa de carne imperial e compra um espetinho de frango com Isso. bacon, aí vai ter um porquinho lá pra você comer. Ó, ou então vai nas Itanas Grill, que lá tem também o porquinho lá. Já Tem? pronto, né? Já tá pronto, já só vai lá e come o porquinho lá nas Itanas Grill. Bom, vamos ouvir então agora a canção Todas as Coisas com o Isaac. Vamos junto. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Que canção linda, né? Linda, linda. E eu observei a questão da entrada, do tempo, se ele entra certinho, rapaz. Eu tava assim, ó, acompanhando aqui o playback, ele são frações de segundo, né, rapaz? Ele entra certinho. Igual eu. Você viu, né? Igual o Não, Não, aí você tá desmerecendo. Isaac. Ele tá te sapecando, isso, velho. rapaz? Ele tá te sapecando. Ai. Mas você sempre foi bom de ouvido pra música? Tem pessoas que ele desenvolve com o tempo. Tem pessoas que já nascem com, né, esse dom de ouvir o tempo certinho da música. Você nasceu com esse tempo de ouvido? Eu acho que eu nasci, porque eu sempre de pequeno eu cantava, sabe? Em casa. É, e em aí casa. depois- Como diz o Gaúcho, já fazia um regaço, É. já, né? Desde de menor. A Cláudia canta também, né? Então ele aprendeu com a mãe também. Acompanho ele, não sou cantora. Tá. Foi. Tá certo. Qual foi a primeira canção que você falou, cara, essa aqui eu peguei o tempo, o meu timbre de voz dá, eu falei, isso aqui é A primeira foi essa que eu cantei no festival. Essa do Fernandinho? Sim. Ah, sim. Não tem muito tempo que você canta assim na igreja, essas coisas. Não, tem Apresentação, né? É. Mais ao público, né? Por quê? Por quê? Eu tinha muita vergonha, né? Aí eu fui soltando um pouco, aí comecei a cantar. Quem foi que deu uns tabé? Falou assim, vai, cara, você vai. Conta Vai, a história. vai, conta aí. Abre o jogo, rapaz. Minha mãe, tipo, ela fala assim, vamos lavar essa vergonha um pouco, vai cantando em casa, vai se soltando. Aí primeiro dia que eu fui cantar na igreja, lembra que Lembra do desafio do Reis? lembrei. Que nós chegamos no Horizonte, aí o irmão fez um desafio pra mim, fez assim, se você cantar na igreja, eu vou te pagar uma rodada de pizza. Aí foi lá nesse dia Olha aí. que eu fui lá e cantei. Larguei a vergonha e cantei, depois comi a pizza. Certo, qual igreja? No Horizonte. Novo Horizonte? Assembleia de Deus, Novo Horizonte? Ah, tá. Onde Novo Horizonte? Novo Horizonte é... É ali do lado de São José, Fundo Dracenão. Ah, sim, sei onde é. Legal. É, a igreja do Beleza. pai dele pastoreia lá. Ah, perfeito. Então, então o problema era a rodada da pizza. Depois da rodada da pizza, aí o trem deslanchou. Conta primeiro. Tá, agora tem que estar te segurando. Não, meu filho, hoje não. Descansa. Daqui a pouco vai ver, né? É uma turnê. Não, o Isaac tá em tal igreja, e tal. Rádio é a primeira vez que você vem? Sim. E tá indo muito bem, né? Sua mãe é tímida, você não, né? Eita, certo, muito bem. E na escola, você já cantou lá na sua escola? Já? Já. Ah, tá. Muito bem. Tá, joia. Porque lá no festival lá você matou a pau, né? Sim. Você já tava solto, tranquilo, né? De boa. No começo tava frio na barriga, mas aí tá saltando. Entendi. E a grana, velho? O que você fez? Aconteceu um acidentezinho aí. O quê? Conta, meu.
Oxi, Não, abre o jogo, cara. Eu comprei um iPhone com aquele dinheiro, aí eu levei pra escola, fiquei um mês e pouco, nem um mês, 2 semanas. Com o aparelho? Sim. Aí teve um dia na escola que eu levei uma queda, eu caí da cadeira. Aí no dia roubaram meu celular. Ele caiu, o celular Ele caiu, no o celular chão. caiu. Ah, e alguém furtou. Sim. Caramba, mas aí não descobriram, não teve como recuperar Não. ele através daquele rastreio, porque tem um sistema de rastreio. Sim, tem um rastreio do iPhone, mas é porque eu não sabia mexer no começo, aí não Ah, ele não estava logado a um e-mail. Não, tava. Tava logado? Eles não ativou. Mas eu não conseguia ativar. Eu não sabia mexer, tinha acabado de pegar o iPhone. Certo. Mas já Beleza. superou, né? Já superou, é. É mais uma. algo outros pra, por aí. não, outros virão, né? Mas isso foi bom para tratar, sabia? Tá trabalhando nessa frustração. Claro, é. E se eu te contar uma história, filho, que uma irmã da nossa igreja, também ela tinha um grande sonho do maçãzinha, né? Maçãzinha, de repente, trabalhou, conseguiu comprar a prazo esse maçãzinha. De repente, o maçãzinha some do local do trabalho dela, dentro do local do trabalho. Eu falei, essa história tá errada. Resumindo a história, ela conseguiu recuperar o iPhone dela, entendeu? Depois de um tempo, tinha acho que uns 90 dias, não, uns 4 meses depois, ela conseguiu recuperar esse iPhone e perdoou a pessoa no qual levou. Olha só, uma irmã da nossa igreja aconteceu isso. Você também, né? Filho? Perdoou. É. Muito bem. Então, hoje você é um garoto tranquilo. Sim, tranquilo. Manda ver. É isso aí. Joia. Vamos voltar para aquele assunto que ele também pode participar, né? Se o pastor quiser colaborar também, que também é um educador, né? Todo pai, o Chicão, o pastor Marquinhos, né? O Eides, né? O Ciumento, né? O Marco Gil também é pai. Eu não sou pai, mas ajudei a criar 2 sobrinhos. Me sinto no dever, né? De ser, não dever, me sinto também um educador. Quando surgiu esse boom aí, né, com relação às escolas, à violência e tudo, na sua opinião, depois eu quero ouvir a opinião do pastor também, e do pastor Marquinhos, Chicão, quem puder nos ajudar, você que está nos ouvindo, está nos vendo, quiser também, né, Chicão, mandar mensagem, contribuir com o programa, né, qual a parcela de culpa que os pais têm, independente de ser cristão ou não? Primeiro, depois a gente pode aprofundar mais, mas assim, no seu modo de ver, né? Depois o Isaac, se quiser opinar também, qual a parcela? Porque tem uma parcela aí. Sim. Né? Precisava identificar. Olha, eu vou abrir algo aqui que está sendo construído com uma amiga, porque quando aconteceu o primeiro, né? Atualmente aí, a primeira situação, numa madrugada eu acordei às 3 da manhã e começou a surgir algo no meu coração. E quando surge assim, eu gosto muito de escrever. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. E me veio na mente, eu tenho a convicção que foi Deus, o Espírito Santo de Deus, me trazendo à mente algumas coisas e lembrando do que eu vivia, né, em atendimento, nesse sentido, nesse contexto, das coisas que eram compartilhadas. E Deus me levou a um texto da Bíblia, ali em Lucas 15, né, fala sobre as dracmas perdidas. E eu comecei a anotar, em relação no contexto da família, quais seriam, né, as dracmas perdidas. E Deus me deu um tema e eu escrevi, está sendo construído. Nós vamos aplicar esse seminário, essa palestra lá na minha igreja. Falei com meu esposo, nós estamos construindo, eu convidei uma amiga. E o tema é resgatando as dracmas perdidas no lar. Essa parábola fala da dracma perdida, né? Uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. E ela foi procurar, ela acendeu a luz, varreu, encontrou a dracma e celebrou com as amigas. E o que Deus falou no meu coração naquela madrugada, e eu comecei a escrever e estou construindo, né, essa palavra, em relação, são várias as dracmas, as principais. Quais são as dracmas perdidas? Aquela mulher, ela perdeu aonde? Dentro do lar, dentro da casa.
E nesse contexto que você trouxe aí, o que eu vejo de experiências compartilhadas em atendimento e também com a experiência que a gente tem de ministério na igreja, a principal dracma perdida dentro do lar é a questão do tempo. A falta do tempo. Na verdade, não a falta, mas a má gestão do tempo em relação aos pais, os filhos, a inversão das prioridades, né? A inversão das prioridades que tem roubado esse tempo dos pais. E aí entra aquilo que você falou. Nessa inversão, os pais querem recompensar os filhos mais com presentes do que com a presença, porque são usurpados ali pelo tempo, pelas necessidades boas, listas, né, que todos nós temos, e as prioridades ficam todas desorganizadas. Então a questão do tempo, dos hábitos em família que foram se perdendo, o hábito de sentar à mesa, o hábito da conexão, de olhar no olho do outro, de perguntar como foi o dia do filho, porque o tempo é a moeda mais valiosa que nós temos, porque o que nós compramos de valor é com tempo. Relacionamentos duradouros, fortes, saudáveis, nós temos que investir tempo, né? E isso é o que eu estou construindo ali, que essa é a principal dracma que tem se perdido dentro do lar. A mesa é algo que eu sempre falo, ministro sobre a mesa, porque foi algo que nós resgatamos dentro do nosso lar. Nós em família não tínhamos o hábito de sentar à mesa para comer à mesa. Eu não aprendi isso e ele também não, né? Mas nós resgatamos e foi algo assim que o Espírito Santo trouxe para nós, para mim. Eu estava fazendo almoço um dia ali e o Espírito Santo falou ao meu coração: coloca a mesa. Coloca mais um prato à mesa que hoje eu vou sentar com vocês. Isso foi em agosto de 2000 e foi antes da pandemia, um ano antes da pandemia. E aí eu coloquei, obedeci, né, aquela convicção, aquele impulso que estava dentro de mim. E foi extraordinário e de lá para cá, nossa família começou a se alinhar em harmonia, em posicionamento dos papéis, que em alguns momentos no ministério eu comecei, e em família eu comecei a inverter os papéis, né? De eu ser aquela pessoa de iniciativa, ou seja, eu comecei de forma sutil, imperceptível, a usurpar o papel do meu esposo de sacerdote do lar, do homem da casa, do sacerdote do lar e às vezes até do ministério. E esse alinhamento veio a partir da harmonia da mesa, de nós sentarmos à mesa e a percepção da presença de Deus ali, da presença de Jesus, porque nós colocávamos um prato, lembra que eu falei que nós percebemos o nosso dedinho, né, quando nós sentimos dor. E começou a surgir situações e que a percepção da presença de Deus trouxe esse alinhamento, essa reorganização de prioridades, né, de estabelecer tempo para cada coisa. Nós resgatamos essa dracma que estava sendo perdida, do tempo, da inversão dos papéis, né, do pai, da mãe, né, do sacerdote do lar. E o pai é muito importante, a figura do pai, mas o pai posicionado não é só ter um pai dentro de casa. Ele que aponta destino, não é verdade? E às vezes nós mulheres, e impulsionadas também pelos padrões que que fomos construídos, nós roubamos esse lugar, usurpamos esse lugar do nosso marido. E quem sai perdendo? A família, os filhos, né? Então, quais são as dracmas? São várias. O tempo, essa conexão de mesa. E não fala só do objeto da mesa, mas de sentar, de se comunicar, a comunicação que há na mesa, né? Outra dracma, a palavra de Deus, né? Falar da palavra, os valores. O povo de Israel, eles passavam de forma oral, né, para os filhos sobre quem era Deus. Não tinha, sim, repassar os valores que nos trouxeram até aqui, as nossas frustrações, contar também para os nossos filhos as dificuldades que nós passamos e que também construiu quem nós somos,
né? Mas isso requer o que? Tempo de sentar, de não ser engolida pelas ocupações e necessidades boas, lícitas, né? Que nos consome, né? A questão também, outra dracma também, é a questão do afeto, dos limites, que às vezes, né, a questão do limite é uma dracma que tem se perdido, porque o amor, ele tem que estar alinhado com limites. E muitas vezes naquele resgate de valores e de frustração, o que eu não tive na infância, eu quero dar para o meu filho. E às vezes nós estragamos com muito presente e pouca presença. E os filhos precisam mais de presença do que de presente, né? Então são dracmas que são perdidas dentro de casa, como a parábola da dracma perdida. E nós precisamos resgatar essas dracmas, porque quem tem sido mais afetado são os nossos filhos. E nós vemos aí as consequências na sociedade, né? O pertencimento, a importância, que também é algo que é resgatado na mesa. É uma necessidade do ser humano pertencer. Por isso que rede social é algo que conecta tanto, porque as pessoas se sentem pertencentes, né? Então, são tudo isso, né? Algumas dracmas que eu estou escrevendo ali, criando, construindo algo de família, um seminário de família que nós vamos começar ali na nossa igreja, né? Na nossa congregação. E são muitas coisas, mas o tempo não dá, né? Mas eu quero deixar para o pastor também falar sobre isso. Perfeito. A posição da irmã em relação a essa situação que está sendo que o nosso irmão aí trouxe aqui, está sendo tão pertinente nos dias de hoje. A questão da ausência, né, da responsabilidade dos pais com o tratamento dos seus filhos. E esses princípios que a irmã colocou são muito bem destacados na palavra de Deus, nas Escrituras. São princípios que precisam ser trabalhados, precisam ser resgatados. São valores primordiais e que trouxeram a sociedade até aqui. E agora que eles estão querendo desconstruir esses valores, tirando Deus literalmente dessa equação e tentando acrescentar outros princípios, outros valores que não são valores reais e que estão desmoralizando, destruindo as famílias. Há 2 pontos principais que é bom também destacar. Muitas famílias não entendem a sua posição no lar. Os indivíduos que formam a família não entendem quais são as suas responsabilidades, seu posicionamento dentro do lar. Então, o primeiro ponto precisam entender isso, saber qual é a sua posição no lar. A mulher como mãe, como esposa, e como cada um. Exatamente, tem um limite, né, de cada um. E o homem, né, como sendo o provedor, o sacerdote do lar, o pai, que a última palavra é a dele. Ele precisa dar com isso, porque a responsabilidade está sobre ele. Tudo que se der certo, a responsabilidade é dele, se der errado, a responsabilidade é dele. Mas um geral, a família está em conjunto. A esposa, que é a edificadora do lar, que conduz o lar com sabedoria, que ajuda o esposo a tomar as decisões. Tá? Então, cada um tem que entender isso. E segundo, depois que entende a sua posição no lar, tá? Ela também tem que entender, a pessoa também tem que entender, não pode negligenciar a sua missão, né? A sua missão no lar. Né? Então, isso nós temos visto, né, minha irmã? Hoje, pessoas que não entendem, ou pessoas que, ora, entendem a sua posição, mas negligenciam, ou postergam a sua responsabilidade. Transfere a sua responsabilidade, como a irmã muito bem colocou, sabiamente tem colocado, transferindo a sua responsabilidade, não sendo presente, mas dando outras coisas, tentando fechar essas lacunas, e nós estamos vendo aí o prejuízo, um enorme prejuízo para a sociedade num todo, e um enorme prejuízo para a igreja também, que a igreja hoje está sendo impactada também, família, né? Porque a base é a família, muito bem, é isso mesmo. Então, eu acho que a irmã colocou muito bem, trouxe esse assunto com muita sabedoria. Tem dracmas que estão perdidas no lar, que precisam ser resgatadas, precisam ser alcançadas, né? Exatamente. E deixar de terceirizar, né, a nossa responsabilidade, como o pastor falou. Mesmo que nós temos uma rede de apoio, já que eu quero deixar um agradecimento aqui, eu não posso deixar de falar dela. Eu falei do meu esposo, mas minha mãe, a Joelma, congrega ali com o Chicão,
faz parte dessa rede de apoio que me ajuda com o Isaac, né? Sempre me ajudou com o Isaac nas viagens, na cirurgia que ele precisou de fazer. Hoje também com a Zoe Liz, com o Eduardo. Mas eu sempre entendi qual era o meu papel de não terceirizar a responsabilidade para ela. E às vezes acontece isso, né? As mães terceirizando para a igreja, para a escolinha ou para a escola. Não, quem tem que ensinar meu filho, minha filha, sobre tudo, sobre as emoções, sobre a palavra, o cognitivo, é a escola, é a igreja, é a avó, e negligencia, né, a responsabilidade, que é ali dentro de casa, e aí vai se perdendo as dracmas ali, dentro do lar, e os filhos são o mais afetado. Um ponto muito importante que a irmã destacou foi justamente o resgatar a palavra de Deus no lar. Hoje quase não se vê mais os lares, as famílias fazerem, Chicão, um culto doméstico. Um momento de leitura da palavra, leitura da Bíblia, ou até mesmo os pais cobrar dos filhos, né, uma leitura por semana, uma leitura diária, que seja um devocional. E lentamente nós estamos deixando Deus de lado, abandonando a Deus, às vezes sem perceber, e o maior prejudicado, quem toma o maior prejuízo nessa separação de Deus é nós mesmos, é o próprio ser humano, né? Nós que precisamos de Deus, Deus precisa da gente, Deus tem seres angelicais criados para adorá-lo o tempo todo, mas ele nos ama de tal forma que decidiu se revelar a nós, decidiu por si mesmo se propor a nós essa caminhada com ele, e nós precisamos abraçar isso com muito amor, com muito carinho, não abandonar isso nos nossos lares, né? Então nós estamos vendo hoje lentamente as pessoas abandonando a Deus e depois vão questionar a Deus, viu aí? Vão questionar a Deus, por que aconteceu? Por que, Deus, que isso o Senhor deixou acontecer? Ou pior, né? Deus nem existe, né? Porque se Deus existisse, isso não aconteceria, não é mesmo? Muitas pessoas estão falando isso. Quero contribuir aqui, o pastor pode ficar aqui, quero contribuir também, porque é o seguinte, foi tirando, né, os valores dentro das escolas. Na minha época, né, tinha ensino religioso, né, e tal, a forma de abordar os alunos na escola era uma forma totalmente diferente hoje, e isso foi se perdendo. Olha o prejuízo a longo prazo. Exatamente. Agora, então, né, mães na frente das... Eu vi alguns vídeos de mães na porta dos colégios, de creches, colocando suas mãos, orando para Deus proteger aquele ambiente ali. Está vendo? A própria sociedade inverteu os valores cristãos, o prejuízo que isso trouxe para as crianças, né, jovens, agora está se mudando, entendeu? Então, por quê, né? Por que os pais, volto a falar, se os pais, né, pastores e pastora Cláudia, lá atrás, falam, não, que negócio se posicionasse, falam, não tem esse negócio de tirar ensino religioso, de tirar, né, cantar o hino, né, muitas outras coisas interessantes que a gente via na nossa época para formar o caráter, porque criança precisa ser corrigida desde pequeno. Se isso não fosse tirado lá, o prejuízo seria menor hoje, né? Agora está, né, observam bem, está invertendo aquilo que lá no passado deu certo. Exatamente, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo. Perdeu-se esses valores e agora o prejuízo está aí. A conta chegou. A conta chegou, mas ainda dá tempo. Se nós posicionarmos e acender a luz, como diz, para mim terminar minha parte aqui, como diz a parábola, acender a luz, enxergar os lixos que estão tampando, né, essas dracmas e procurar diligentemente, de forma intencional, e resgatar essas dracmas. Porque a palavra diz, enquanto há vida, há esperança. Então não vamos desistir dos nossos filhos, da nossa família. É cada um se posicionar, né, para aquilo que foi chamado, qual a responsabilidade de cada um, e lutar. E lutar contra o inimigo da nossa alma, lutar contra os padrões desse mundo. A Bíblia fala, não se conforme, não se amoldeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que eu, você, a nossa família possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso precisa de transformação, diligentemente. Isso é verdade. Amém. Já tem gente pedindo contato para a senhora aí, viu? Olha, vai dar umas palestras por aí. Eu estou falando que a Taboca vai... Moça, o assunto é muito rico, né?
É necessário, né? Urgente esse assunto, né? Paulo escreve também a Timóteo na sua segunda carta, quando ele orienta o jovem pastor Timóteo ali, que ele tem como filho na fé, ele diz: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É muito interessante aquele texto, né? De 2 Timóteo. Sabe, porém, nos últimos dias que sobrevirão tempos difíceis. Aí o porquê que sobrevirão tempos difíceis? Logo depois ele vem e responde: porque os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, insolentes, imorais, e a lista é grande de adjetivos ali negativos que carrega ali a ideia do porquê nos últimos dias serão difíceis. E nós, como igreja, Jesus nos orienta, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz, você não coloca uma luz debaixo do alqueire, pelo contrário, você coloca ele no alto, né, para que ele ilumine todo o ambiente, todo o cômodo. Então nós, como luz, nós devemos brilhar em meio às trevas, nós devemos fazer a diferença. O que nós estamos vendo agora no âmbito de igreja, às vezes é uma omissão. A igreja, ela se omitiu por muito tempo. Ela se recuou por muito tempo, ela não se posicionou como igreja de fato em alguns aspectos, e às vezes nós lá de cá ficava questionando alguém que se posicionava, alguém que lutava por uma pauta, por uma ideia, ficava ali até desmerecendo aquilo, e enquanto nós devíamos abraçar a causa, porque é uma causa nobre, é uma causa da igreja, porque a igreja é a luz do mundo, não é o político que é a luz do mundo, é a igreja. Não é o presidente A, B ou C que é a luz do mundo, é a igreja que é a luz do mundo, que é o sal da terra. Então nós temos que posicionar. Mas para isso, a base precisa vir forte. A família precisa estar muito Deus saudável. Centro, né? E Deus sendo o centro de todas as coisas. Né? Amém, gente, amém. Que maravilha. Maravilha ouvir isso aí. Foi bênção de Deus. Hoje foi programaço, hein? Temos aqui 63 pessoas participando do sorteio, Oliveira. Vamos fazer o nosso sorteio? Vamos fazer o sorteio. A voz engrossou agora. O que aconteceu, Serafim? Cadê o executivo? Agora o executivo, nós vamos fazer o sorteio agora, Isaac, tá? Você fica atento, cuidado, você não vai ganhar nada, porque você está aqui, agora se estivesse fora você podia ganhar alguma coisa, então você se alinha, garotão. Nós tivemos uma reivindicação aqui do Iago. A Liliane falou assim, ó, nós não estamos participando do programa hoje, nós vamos participar do sorteio. A esposa do Japinha. A dona Japinha? A dona Japinha? Eu acho que ele não veio porque ela bateu na bunda dele, tá assado. Rapaz, ele tá com a pô passada, tanto apanhar. Passado, tá. O Japinha alguma coisa que ele falou que aquela não gostou. Desagradou, tá com a pô passada, é verdade. Tá. Então, nosso diretor aqui, ela pode participar, diretor? A ausência do Japinha pode. Pode, né? Então, pode. E o Japinha? De jeito nenhum, não, é nepotismo, de jeito nenhum. Nem eu, nem você, nem o pastor, não, pode ganhar não. Eu vou tirar o Japinha aqui. Não, pode tirar o Japinha. Vai ficar 62 pessoas. Tá, peraí. E se ele chorar, aí vai apanhar mais ainda, vai ficar com a polpa roxa, em vez de ficar vermelho, ficar roxa. Tá certo. Vamos lá, de 1 a 62, então. Isaac, fala o número pra gente. 3. Lá em cima, hein? 3. Japinha, vai anotando aí. Essa mulher começou a ganhar esses tempos aí. Nilva Souza Cardoso. Parabéns, Nilva! Você acaba de ganhar um pacote de espetinho de carne lá na Casa de Carne Imperial. Eita, nós! Parabéns, Nilva. Nilva Souza Cardoso. Acho que é a segunda ou terceira vez que ela ganha já. Vamos agora para o pacote de espetinho de frango com bacon da Casa de Carne Imperial. Cláudia, pode falar o número de 1 a 62. 56. Essa aí congrega lá com o Batman. Com o Batman? É a Igreja Batista, né? Entendi. É a Nádia, rapaz. Professora Nádia. De novo? Parabéns, Nádia, de novo, amigo. Tô falando, a pessoa quando ela começa a ganhar, aí ela vai pra cima. O difícil pega no tranco, viu? Tem que pegar no tranco. Ganhou a primeira vez, começa a ganhar as outras. A história geralmente é assim. Então a Nádia acabou de ganhar um pacote de espetinho de frango com bacon. Parabéns, Nádia. Bacon, né? Frango com bacon. Isso. Frango com bacon. Agora vamos para o nosso último sorteio, valendo... Fala nisso, cadê os brownies? Tem que sortear os brownies. Os brownies? Ele está na jutaleira? Cadê os brownies? O outro lá, da menina... Comeram. A
A menina não veio buscar, um homem veio fazer um programa aqui. Tal. Ah, não! Eu tô falando. Mas foi só um que ele comeu. Vai ter que comprar um para repor. Tem que comprar um pra repor. Isaac, nós vamos fazer o seguinte. Ah, Nós vamos presentear o Isaac com um brownie. um brown? Brownie. Um brown. Um brownie. Isso. Você vai ganhar um brownie, tá? Então quer dizer, a menina que ganhou na semana passada, comeram um dela e agora você deu o outro. Acabou. Mas ficaram 3. Demorou uma semana pra mim também? ó. É, ficaram Vamos 3. lá, ficaram 3. Vamos lá, deixei escondido lá pra ninguém mais pegar. Tá. Então vamos lá. De 1 a 62, agora valendo o almoço ainda. Valendo o almoço, com direito a acompanhante, vai ser o Iago Reis. Vai Lá no ser, Azeitonas Grill, de 1 a 62, Isaac. Ufa! Tomara que ele não ganha. 20, vamos ver quem é o número 20. Número 20, Não, não pode ser ele não, misericórdia. essa pessoa ganhou na semana passada. Eu não lembro o que ela ganhou, mas ela ganhou. Só mulher, velho? Só mulher. Ai, Cláudia, só ganha Bom, mulher. vai se livrar do fogão por um É. dia. Joanaína, parabéns! Joanaína, você acaba de ganhar um almoço com direito a acompanhante no restaurante Azeitonas Grill. Que coisa boa. Eita, nós. Sabrina, já prepara que a Joanaína tá chegando aí. Vamos lá, agora vamos sortear os 3 brownies. Lá é o brownie do velho Rafa, rapaz. Ele que deu uma entrevista pra ele. Hã? Não é só um não, porque um já... Não, que eram 5, né? Aí a pessoa da semana passada ganhou 2, não veio buscar, aí uma pessoa comeu 1. Aí o Air deu o outro pro Isaac. A pessoa já ficou sem. Agora, esse outro aí sobrou os 3, que ele disse que era para sortear os outros 3 mesmo. Então vamos lá. De 1 a 62, valendo um brown. Um brownie. Brown. O brownie do velho pastor Rafa. não tava incutido com esse trem. Mas o que é isso, Chicão? Que negócio é esse? É brown, pastor. O que é Ele isso? sabe- Não é brownie. Mostrar, você vai apertar o pastor Hugo Valdo, o brownie, vai pensar que é uma peça de um carro, um trem. De 1 a 62, valendo um brownie. Cláudia. Cláudia. 33. 3-3. Agora é homem. 3-3. Agora é homem. É mesmo. Olha, rapaz. É mesmo. Nossa. É mesmo. Glória a Deus. Ele Olha, ganhou amor. alguma coisa no meu programa essa semana. Tô falando, rapaz, quando a pessoa começa a ganhar, ela também vai embora. Nunca Pô, tá ganhava filmando a nada, bebezinha senhor. aí? Ele nunca ganhava nada. Arley Evangelista, parabéns, Arley. Arlê. É. Ele ganhou, sabe o quê? Foi um prêmio da loja bem aqui, a Café e Cia, deu um prêmio aí, foi 500 gramas de café torrado moído na hora, mais um pão caseiro, ele ganhou, acho que foi antes de ontem. Nossa, mas que chato, hein? Quer dizer, que bom. E agora ganhou de novo. O cara Arley. tá bom, hein? Arley. Ele congrega na igreja do Pontal aqui. Ah, AD aqui do Pontal. AD Muito bem. Pontal. Isso mesmo. Aqui o pastor Deilson. Gente, estamos encerrando então o nosso programa Conexão. Deixa eu só de colocar aqui Jó. pro Japinha, então. Peraí, deixa eu só colocar, não eu esqueço. O que Depois foi, organiza. Japinha? Os ganhadores, Ele né? tá chorando? Ah, tá. Sei que ele tava chorando. Chora não, Japinha. Semana que vem não vai estar mais assado, você pode vir aqui. Vai ter passado. A Arley. gente tem que recomendar uma pomada pra ele agora. Mas que era o Brown? Hã? Brown. Ah, você não pergunta isso não, meu É, filho. A Cláudia que é chique, ela deve B-R-O-W. saber. É B-R-O-W-I... alguma coisa aí. Já escrevi aqui no sei lá. Brasileirão. Brown. Ué. Vamos lá, vamos encerrando esse programa. Cláudia e Isaac, muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra para nós tê-los aqui. Nós agradecemos, né, Isaac? Demais. A honra é nossa. E Zoe, obrigado também, Zoe. Ela olhou porque é o Zoe seguinte. Liz. Ela olhou mesmo. É, porque ela é muito inteligente, não é o seu caso, né, meu amor? Obrigado ao Clísio também, pastor Clísio. Amém, amém. Muito bom ter vocês aqui conosco no programa e a todos vocês que estiveram participando conosco. Os meus dizeres finais, né? Aquela sempre mensagem sempre de motivação que eu dou no final. Tiro o pé do meu almoço e tchau! Restaurante Azeitonas Grill. Abrimos de domingo a domingo com muitas novidades e churrasco na brasa. Temos prato feito em marmitex e marmitex.